Record. Acho que já está gravando esse trem já. Senhores, boa tarde para vocês. Olhem só, pedindo primeiramente desculpa para os senhores, já que na sexta-feira eu dei um problema na internet, eu não consegui fazer esse vídeo com vocês ao vivo, tá? Essa aula ao vivo. Mas, por óbvio, vocês não vão perder conteúdo em relação a isso, não. Eu vou gravar a aula que a gente iria ministrar na sexta-feira para vocês agora e já publico no portal para vocês, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente trabalhar a nossa peça dessa semana. Beleza? Vamos lá. Ok. Olha só, na aula de hoje, eu gostaria de trabalhar com os senhores uma peça específica no qual nós a denominamos de resposta à acusação. E é onde a gente encontra dispositivo pertinente à resposta à acusação. Mais precisamente, nos artigos 396, 396-A e 406 do Código de Processo Penal. São esses dispositivos em si que trata da denominada resposta à acusação. Ora, conforme vocês estão vendo no slide, a resposta à acusação ela foi introduzida no Código de Processo Penal lá em 2008, mais precisamente com a Lei 11.689 e 11.790, já que esta lei passou a tratar do que nós chamamos de rito ordinário e rito sumário dentro do Código de Processo Penal. E aí criou-se em si o artigo 396 e 396-A, que trata da resposta à acusação tanto no rito ordinário como no rito sumário, ok? A despeito de vocês não encontrarem lá no artigo 406 de forma direta, vamos por assim dizer, a palavra resposta à acusação, a doutrina admite também a resposta à acusação nos crimes dolosos contra a vida, no rito do júri. E olhem, senhores, a peça de resposta à acusação é uma peça simples, tá? Ela se dá logo no início do processo. O juiz recebe a denúncia, recebe a queixa e cita o acusado para que apresente essa resposta à acusação no prazo de 10 dias. Conforme vocês estão vendo aqui no cronograma, tanto no rito ordinário como no rito sumário, olha quando que a resposta à acusação ocorre. Ó, a denúncia ou a queixa ela é oferecida. O juiz vai analisar essa denúncia, vai analisar essa queixa. Se ele rejeitá-la, acabou o processo. Ele pode rejeitar na forma do artigo 395. Mas se ele recebe a denúncia, se ele recebe a queixa-crime, ele imediatamente determina o quê? Determina a citação do acusado. E ele determina a citação do acusado para que ele forneça e para que ele faça o quê? Resposta à acusação, tá? É aqui que a gente encontra a resposta à acusação. O acusado ele é citado para apresentar essa resposta à acusação. E, neste caso, logo depois, pode ser que haja a absolvição sumária do acusado na forma do artigo 397, ou, é o que geralmente ocorre, e se confirma o recebimento da denúncia ou a queixa e determina a audiência de instrução e julgamento. Na prática, senhores, em 90% do caso, o que ocorre? Tem denúncia e queixa, a denúncia e queixa ela é recebida, ocorre a citação do acusado, o acusado faz a resposta à acusação e, geralmente, confirma-se o recebimento da denúncia e designa-se audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, ocorre lá na resposta à acusação na primeira fase do tribunal do júri. Tem denúncia ou queixa, uma queixa subsidiária da pública. Se ela não for rejeitada na forma do 395, ao recebimento dessa denúncia, ao recebimento da queixa. O acusado é citado para o quê? Para apresentar a resposta à acusação.
E, uma vez apresentada a resposta à acusação, tem uma particularidade do rito do júri, que é abristo vista novamente em relação à resposta à acusação apresentada ao órgão acusador, na forma do artigo 409. Então, o acusado apresenta a resposta à acusação, logo depois é abrido vista a parte autora da ação penal para, eventualmente, impugnar essa resposta à acusação, e aí a gente continua o procedimento com que ou vai haver a absolvição sumária do acusado na forma do artigo 387, ou, se recebida, de fato, caminhada, se não vislumbrado nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, designa-se audiência de instrução e julgamento. Tá? Olha, a resposta à acusação é a primeira peça da defesa. A primeira peça que a defesa faz nos autos de um processo criminal é a resposta à acusação. Qual que é o prazo para se realizar a resposta à acusação? Ó, o prazo é de 10 dias corridos. Lembrem-se o seguinte: 10 dias corridos, realizados da efetiva citação do acusado e não da juntada do mandado aos autos, nos termos da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. Tomem cuidado com isso. Primeira coisa, vocês não podem confundir, são os prazos aplicados no processo penal e no processo civil. No processo civil, não são mais dias corridos, são dias úteis. Isso não se aplica no processo criminal. No processo penal, são dias corridos. E outra diferença que vocês têm que tomar cuidado é que o prazo de 10 dias, ele não conta da juntada do mandado aos autos de citação, como ocorre lá no processo civil. No processo civil ocorre o quê? Vai ao oficial de justiça em regra, faz a citação, junta-se o mandado de citação nos autos e, a partir de então, que se começa a correr o prazo. No processo criminal, não. No processo criminal, é no dia que o cara foi lá na sua casa e efetuou a citação. A partir deste dia, já se começa a contar o prazo de 10 dias, pouco importando quando que esse mandado é juntado aos autos do processo criminal. Tá? E, como se trata de prazo processual, eu excluo o dia do início e computo o dia final. É uma peça necessariamente escrita, deve ser elaborada e assinada por advogado. E o que nela consta no dia a dia? Eventualmente, preliminares. Se você tiver de arguir preliminares, você argui aqui na nossa resposta à acusação. Teses de mérito necessárias à absolvição sumária lá do artigo 397. Peguem o código de vocês, mais precisamente no artigo 397, e ele vai estar dizendo o seguinte. Olha o que diz o artigo 397. Vou ler para vocês. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar existência manifesta de cláusula excludente de licitude do fato, existência manifesta de cláusula excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou, inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Então, olha, se já diante daquela denúncia, se já diante daquela queixa-crime, você verificar uma das hipóteses de excludente de quê? Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, que aquele fato evidentemente não constitui crime, ou que exista alguma causa de extinção de punibilidade, você já imediatamente argue na resposta à acusação. Por quê? Porque o juiz vai analisar essa resposta à acusação e, se inferir que de fato existe uma dessas hipóteses, já vai absolver sumariamente o seu cliente. Nem vai designar a audiência de instrução e julgamento,
porque ela não é necessária. Já se realiza de fato essas hipóteses, se analisa isso e, se verificado que são evidentes naquele caso em concreto, já absolve sumariamente o acusado e nem mesmo designa audiência de instrução e julgamento. Então, senhores, essas teses de mérito aqui, quando a gente faz na prática de hipótese de absolvição sumária, é quando está ali evidenciado, quando está ali muito claro essas hipóteses de absolvição sumária, porque, em regra, a gente nem analisa o mérito, a gente nem entra no mérito na resposta à acusação. Isso a gente faz lá ao final do processo, nas nossas alegações finais, tá? Mas se já está evidenciado de forma clara, de forma cabal, uma das hipóteses do artigo 397, você já inclui isso na sua resposta à acusação para que o juiz já analise e já absolva sumariamente o acusado. Além disso, você vai juntar ali documentos e eventuais justificações que você entender pertinente. Vai especificar as provas pretendidas e, tomem cuidado, porque é o momento adequado processual para você juntar um rol de testemunha. Então, você vai juntar o seu rol de testemunha nesse exato momento aqui, qual seja, junto com a resposta à acusação. Aqui, vocês têm no caderno de vocês, no código de vocês, eu só coloquei os dispositivos referentes à resposta à acusação. Aonde que eles se encontram? Lá no artigo 396, que assim o diz. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecido a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receba-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Aí, no caso de citação por edital, o prazo da defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou seu defensor. Outro dispositivo que trata da resposta à acusação, 396A, que assim diz na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Tá? Atente para o detalhe, senhores, que a resposta à acusação é uma pressa obrigatória, ela é indispensável no processo criminal, conforme suponho eu, vocês já estudaram quando estudaram os procedimentos. É imprescindível, digo novamente, que no processo criminal tenha efetivamente realizado resposta à acusação. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 396 ele fala o seguinte, não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, suponha que ocorra o seguinte fato. O sujeito foi citado e não apresentou resposta à acusação. O que o juiz deve fazer nesse caso? Nomear defensor para que este defensor realize tal ato processual sob pena de nulidade absoluta do processo, uma vez que infringirá a cláusula do devido processo legal. E o artigo 406, que também trata da resposta à acusação. Ok, senhores? Então, os dispositivos legais que tratam da resposta à acusação, vocês encontram no artigo 396, no artigo 396A e, em se tratando lá do rito do júri, no artigo 406 do Código de Processo Penal. Isso aqui é o que já diz naquele organograma que eu fiz, A denúncia é o queixa recebida, o juiz manda citar e imediatamente no prazo de 10 dias deve ser elencado a resposta à acusação. Se evidenciado aquelas hipóteses do artigo 397, o que o juiz faz? Absolve sumariamente. Se não evidenciado nenhuma delas, designa-se audiência de instrução e julgamento. Vistos, senhores, estas observações iniciais, a gente passa para o nosso caso prático de hoje, que, obviamente, vai tratar de uma resposta à acusação. E o que nós temos aqui?
um caso também retirado do exame da OAB, e esse caso prático envolve a figura do senhor Patrick. Olha o que diz. Patrick, nascido em 4/6/1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Aruarama, em 5/3/2017, no interior do estado do Rio de Janeiro, quando vê o namorado de sua sobrinha, Lauro, agredindo-a de maneira violenta em razão de ciúme. Então, tá lá o Patrick, que é tio da Natália, ele tá lá na varanda da casa dele. E lá na rua, lá na rua, no interior do imóvel, ele verifica que esse sujeito, quem? O namorado da sobrinha dele, de nome Lauro, está agredindo a sobrinha dele, ok? Isso, o fato ocorreu em 5/3/2017. E aí continua a narração dos fatos. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredi-la. Patrick não tinha outra forma de intervir, porque estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido, que mantinha no imóvel, devidamente registrada, tendo ele autorização para tanto. Então, ele visualizou aquilo, pediu para o sujeito parar com a agressão à sobrinha e, infelizmente, o sujeito não parou, continuou agredindo a sobrinha. Ele imediatamente foi até o interior da residência e pegou uma arma, e lembrem que aqui está dizendo que ele tinha autorização para ter a arma, e a arma era de uso permitido, tá? Porque isso influencia na nossa peça. E aí continua. Com a intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Então ele pegou a arma, tentou atirar para causar uma lesão corporal no Lauro, que estava agredindo Natália. Só que, infelizmente ou felizmente, a arma não disparou porque estava com algum problema. A arma não funcionou, de acordo com o que a questão disse. E aí, com o barulho ali diante daquela conduta, parou-se a agressão de Natália e o Lauro o que fez? Estava agredindo Natália. Foi na delegacia e narrou o fato à autoridade policial. E aí continua a questão. Após meses de investigação, com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas presenciais do fato, quais sejam Natália, Maria e José, estes dois últimos, sendo vizinhos que conversaram no portão da residência, o inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia perante o juízo competente em face de Patrick, como incurso nas sanções penais dos artigos 129, parágrafo 1º, inciso 3º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do CP. Então, abriu-se inquérito policial, 3 pessoas viram o fato. O Ministério Público entendeu que o Patrick cometeu o crime de quê? Lesão corporal de forma qualificada por tentar causar debilidade permanente em determinada pessoa, no caso, Lauro. Na forma tentada. Por quê? Porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, já que a arma não funcionou. Esta é a alegação do Ministério Público. O Ministério Público disse que ele praticou lesão corporal na forma tentada, uma vez que a arma não disparou. E aí continua a questão. Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual constava outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do crime do artigo 168 do Código Penal, bem como o laudo pericial, tomem cuidado, isso aqui é importante, bem como o laudo de exame pericial da arma de Patrick, o qual concluiu pelo quê? Pela total incapacidade de efetuar disparos. Então, foi juntado a faca,
do Patrick, e foi juntado também um laudo pericial, e esse laudo pericial entendeu o quê? Entendeu que aquela arma era impossível de efetuar disparos. Isso é importante, porque isso nós vamos analisar no mérito da nossa imputação. E aí continua a questão. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e ele verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento no dia 26/2/2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para defesa nos autos no mesmo dia. Então, diante da denúncia, o juiz recebeu a denúncia e mandou citar o Patrick para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. O oficial foi lá na casa e viu que a casa estava fechada. Em virtude desse simples fato, foi lá, viu que a casa estava fechada, o oficial já presumiu, sabe-se lá por quê, que o Patrick estava fugindo dessa citação. E, de forma incontinente, voltou no outro dia e realizou citação por hora certa. Óbvio que pela simples leitura desse parágrafo, a gente percebe que essa citação é nula de pleno direito, porque não observou-se o quê? Os requisitos legais para se realizar uma citação por hora certa. Se vocês abrirem o Código de Processo Civil, que é o que aplica aqui no processo penal, já que o procedimento da citação por hora certa, ele não está no Código de Processo Penal, o processo penal até admite a citação por hora certa. Ele admite e diz o seguinte, as formalidades a serem seguidas para a citação por hora certa deverá ser aquelas lá previstas no processo civil. Vocês vão ver lá que o oficial tem que se redigir no mínimo 3 vezes na residência, verificar que de fato o sujeito está se evadindo do distrito da culpa, notificar determinados vizinhos, determinadas pessoas, de que voltará em um dia para efetivar a citação e, se preenchido todos esses requisitos descritos no processo civil, aí sim é possível a citação por hora certa. O oficial descumpriu esses requisitos, tá? Então aqui a gente já vislumbra uma nulidade. E aí continua a questão. Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de Patrick, informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embarcado por 15 dias. O advogado entra em contato com o Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Considerando a situação narrada, apresente, na qualidade de advogado de Patrick, a peça jurídica cabível, diferentemente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça, blá, 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 blá. Ou seja, foi-se o advogado ao fórum, pegou aqueles autos e analisou. O que nós temos ali? O que ele tem que fazer? Apresentar a resposta à acusação. E é isso que a gente vai fazer a partir de então. Qual seja, fazer a peça cabível, resposta à acusação, nesse caso aqui em concreto. Só pegar a peça aqui para vocês e a gente vai a ela. Então vamos fazer a nossa peça de acusação. A gente já sabe o juízo que está tramitando a ação lá no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na comarca de Araruama. Então a gente faz o quê? O endereçamento da nossa peça. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, não sei qual vara criminal, da comarca de Araruama, do estado do Rio de Janeiro. Aqui já fizemos o nosso endereçamento. A gente coloca lá autos, número tal. Então, nós já preenchemos o nosso primeiro requisito da peça, endereçamento. Como aqui ele falou o local em que aconteceu os fatos, a gente sabe para quem a gente tem que endereçar. Para o juízo criminal da vara criminal de Araruama. Toda hora eu erro falar esse trem, tá? Lá do estado do Rio de Janeiro. Depois, a gente passa para o segundo requisito, qual seja qualificação. Só que, olha,
Aqui, nós estamos diante de uma resposta à acusação. Se nós estamos diante de uma resposta à acusação, é porque já teve uma denúncia antes. O processo já caminhou. Já foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público e essa qualificação do acusado já consta na inicial. Se já consta na inicial, a gente pode fazer simplesmente o quê? Patrick já qualificado nos autos do processo supraindicado. Por que eu coloquei aqui já qualificado? Porque a denúncia já consta a qualificação do Patrick. Tá? Obviamente que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, realizou toda a qualificação necessária, até porque é requisito indispensável da peça acusatória. Por isso que eu coloquei aqui, Patrick, já qualificado nos autos do processo supraindicado, e aí continuei a peça. Por seu advogado que essa subscreve, procuração em anexo, com escritório situado na rua X, número X, bairro X, cidade X, coloquei o quê? Endereço do escritório. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do CPP, apresentar a resposta à acusação, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Então, aqui fizemos o quê? A qualificação do acusado e dizemos qual peça que nós estamos apresentando. Mais precisamente, uma resposta à acusação. Depois de apresentado, a gente tem que fazer uma breve síntese dos fatos. Então, eu passei a elencar o quê? Dos fatos. E comecei a narrar os fatos imputados na denúncia. O fiz da seguinte forma. O réu foi denunciado como incurso, vou colocar aqui, como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, antes do CP. Narra a inicial acusatória que no dia 5/3/2017, no interior do estado do Rio de Janeiro, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo na direção da vítima, com o intuito de causar lesão corporal de natureza grave pela debilidade permanente de membro, lesão, fato este que não ocorreu em razão da total incapacidade da arma em efetuar o disparo. Estou narrando que o Ministério Público falou que ele tentou lesionar o sujeito, causar essa debilidade, mas isso não aconteceu em razão da incapacidade da arma de efetuar disparo, que é o que está narrado. A denúncia foi recebida pelo juiz competente, que mandou expedir mandado de citação do acusado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. O oficial de justiça compareceu no dia 26/2 na residência do acusado, certificando no referido mandado que o réu estava se ocultando para não ser citado, visto que o referido imóvel se encontrava trancado, informando ainda a realização do dia seguinte da citação por hora certa. Realizada a citação por hora certa, a defesa vem à presença de Vossa Excelência informar que. Então, aqui, o que nós fizemos? Colocamos os fatos principais da nossa peça, conforme a narrativa contida na peça acusatória. A gente vai passar agora a fazer, de fato, a fundamentação jurídica da nossa peça. E a primeira coisa que nós vamos fazer é arguir uma preliminar. Que preliminar é essa? Absoluta, qual seja, vício na citação. Aí, dá preliminar de nulidade do ato citatório. E assim o fiz da seguinte forma. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Penal, em seu artigo 362, prevê a chamada citação por hora certa, que será admitida na hipótese que o réu está se ocultando para não ser citado, devendo tal informação ser devidamente certificada por oficial. Ocorre que, no caso, não seria possível a citação por hora certa, já que não havia nenhum indício concreto de que o acusado estaria se ocultando para não ser citado. Isso aqui que é importante, senhores. Não é pelo simples fato de que o oficial chegou lá e não encontrou ninguém que já se presume que o cara estava fugindo com o fim de evitar sua citação. Houve uma presunção aqui completamente equivocada por parte do oficial de justiça, do Meirinho, que realizou essa citação fora dos trâmites da lei. Conforme demonstram os documentos em anexo,
a residência do réu somente se encontrava fechada porque ele estava trabalhando, sendo prematura a conclusão do oficial de justiça apenas com base em um único comparecimento da residência daquele que pretendia citar. E aí, fiz o pedido em si de nulidade, né? Dessa forma, a citação foi inválida e certamente houve prejuízo ao exercício do direito de defesa, tendo em vista que o advogado não conseguiu conversar com o réu sobre os fatos antes de apresentar a resposta à acusação. Então, aqui, em sede de preliminar, eu arguí a nulidade de citação. E agora, adentrei no mérito. Como é que é o fato? O cara estava lá na varanda e viu alguém agredindo sua sobrinha, o Patrick. Foi lá dentro, pegou uma arma. Essa arma era impossível de atirar em determinada pessoa. O laudo pericial falou isso. O laudo constatou que aquela arma tinha um defeito que impedia ela de efetuar o disparo, tá? Além disso, o que levou o Patrick a realizar aquela lesão? Que o sujeito estava agredindo a sua sobrinha. Ora, tal fato, obviamente, elenca na legítima defesa de terceiro. O sujeito estava agredindo uma pessoa e o Patrick, com o fim de sanar aquela agressão, praticou o ato em legítima defesa de terceiro. Então, são duas as questões de mérito que nós temos que alegar. Primeiro, crime impossível. Por que é crime impossível? Porque aquela arma não era apta a ensejar a lesão em determinada pessoa. E segunda coisa, mesmo que o juiz não entenda que se trata de crime impossível, ele agiu em face de legítima defesa, razão pela qual deve-se arguir também, na nossa resposta à acusação, a legítima defesa. E assim o fiz, nos seguintes termos: do direito. No entanto, a acusação não merece prosperar, tendo em vista que o fato evidentemente não constitui infração penal e ocorreu manifesta causa de excludente ilicitude. E aí falo do crime impossível, ó. O fato narrado evidentemente não constitui crime, vez que, de acordo com o artigo 17 do CP, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Trata-se de aplicação do instituto do crime impossível, onde se valoriza mais a vertente objetiva em detrimento da subjetiva. No crime impossível, o agente age com dolo na prática do crime e efetivamente este não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Todavia, a tentativa não é punida, não é de fato punida, se impossível a consumação. Logo, o bem jurídico não seria colocado em risco suficiente para justificar a intervenção penal. Esse é o raciocínio do crime impossível, né? O crime impossível não se pune ele a despeito do sujeito querer praticar o fato, porque aquele bem jurídico, em momento algum, sofre risco de ser realmente afetado. Por isso que não se pune o crime impossível. E aí continuei. Na situação apresentada nos autos, o Ministério Público alega que o réu buscou praticar um crime de lesão grave mediante disparo de arma de fogo. Ocorre que a arma usada pelo réu, que está errado, a arma usada pelo réu era totalmente incapaz de efetuar disparo, conforme consta no laudo pericial acostado. Logo, houve ineficácia absoluta do meio utilizado, impedindo a punição da tentativa. O reconhecimento de crime possível gera a atipicidade da conduta e, consequentemente, cabível a absolvição sumária pelo fato, evidentemente, não constitui crime, com fulcro no artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal. Tá? Logo depois, eu passei a narrar a legítima defesa, qual seja, consta dos autos que o réu somente agiu com a intenção de lesionar a vítima para resguardar a integridade física de terceiro, no caso, a sua sobrinha que estava sendo violentamente agredida pela vítima. De acordo com o artigo 25 do CP, haverá legítima defesa quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
sendo esta uma causa de exclusão de licitude nos termos do artigo 23, inciso 2º do CP. Restou claro nos autos que o réu agiu para proteger direito de terceiro, no caso, sua sobrinha, e para repelir injusta agressão, já que a vítima estava agredindo a sobrinha do acusado de maneira relevante e exagerada em razão de ciúmes. Os meios utilizados foram moderados e necessários, já que o réu encontrava-se imobilizado na perna e no braço, impedindo que entrasse em luta corporal sem utilizar outro meio que não a arma de fogo. Ademais, o réu não pretendia ceifar a vida da vítima, mas apenas lesionar de forma a sanar aquela lesão, tá? Então, aqui nos fundamentos jurídicos, no mérito, eu trouxe duas hipóteses de absolvição sumária. Primeiro, crime impossível. Se o crime é impossível, o fato é atípico. Se o fato é atípico, deve o juiz absolver sumariamente o acusado na forma do artigo 397, mais precisamente, inciso 3º. E também agiu em legítima defesa. Isso é causa de absolvição sumária. Artigo 397, inciso 1º. E aí passei a fazer os pedidos e requerimentos. Diante de todo exposto, requer seja declarada a nulidade da citação e de todos os atos posteriores em razão da nulidade da citação por hora certa, aquilo que eu já comentei com vocês. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que julgo procedente o pedido para absolver sumariamente o acusado, na forma do artigo 397, inciso 1 e 3º do CP. E mesmo assim, Excelência, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer sejam realizada a intimação das testemunhas abaixo arroladas. Protesta e requer ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitida, em especial a prova documental aqui juntada, bem como as oitivas das testemunhas abaixo arroladas, assim que se fizerem. Nesses termos, pede deferimento, Araruama, advogado, blá, 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 blá. Tá? Não se esqueçam de colocar o rol de testemunhas, porque é aqui que é o momento processual adequado para tanto. Tá, senhores? Sendo assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa peça, eu vou colocar no portal para vocês o caso prático com aqueles slides. Vocês vão fazer a peça da mesma forma em que nós estávamos trabalhando e vão enviar para o meu e-mail também até na sexta-feira, tá? E na sexta-feira a gente continua a nossa matéria e aí vai ser a aula ao vivo. Pelo menos assim espero que, acredito eu, que não vai estar com problema na internet, tá? Então, vocês me desculpem mais uma vez da aula não ter sido ao vivo, porque gerou essa problemática, e na próxima sexta a gente nos vê de forma ao vivo. Então, façam essa peça aí e me envie por e-mail até na sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. É só colocar stop agora, será? Que aí grava? Coloquei pause, melhor. Que a moça falou que quando põe pause, dá para continuar depois. Aí eu coloquei pause. Aí eu quero ver se gravou mesmo essa porra, ou se eu fiquei fazendo essa merda tudo à toa. Ué, coloquei pause, tá? E eu aparecendo, né? Não, você não vai aparecer no tapete. Fica tranquilo, eu fiz isso antes. Aí a moça falou que o negócio vai para a nuvem. Gera um link que vai para a nuvem.